Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Falar. Estamos dando início a mais um episódio da nossa sequência e hoje, no episódio número 2, vamos falar de um assunto muito importante que são as habilidades neuropsicológicas da aquisição e desenvolvimento da leitura e dislexia. Esse trabalho foi criado com o intuito de ser o trabalho final da nossa disciplina Leitura e Escrita, Aquisição e Desenvolvimento, matéria ministrada pela professora Tatiane Bajetti, do curso de Fonoaudiologia da UF de Nova Friburgo. Meu nome é Ana Beatriz Monteiro e hoje eu estou contigo de entrevistadora junto comigo, Tatiele Silva, Maria Luísa Tuller, nossa professora também que vai estar aqui nos auxiliando durante a entrevista e por trás das câmeras fazendo tudo acontecer, Manuela, Nina, Maria Eduarda Macário e Maria Laura Rosmanini. Hoje nós temos uma convidada muito especial para enriquecer nosso episódio. Estamos aqui com a Isabela Botelho Medeiros. Ela foi aluna aqui do Instituto de Saúde de Nova Friburgo, da Universidade Federal Fluminense. Ela é fonoaudióloga, pós-graduada em linguagem, com ênfase em transtorno de aprendizagem e atuação educacional. Então, é um prazer, Isabela, estar com você aqui de novo, né? Então, prazer a todos, gente, é muito bom estar aqui com vocês, nosso segundo episódio, né, do Pode Falar, e ter uma aluna muito querida, né, uma egressa do curso de fono, que fez o TCC aqui nessa área também. Então, é muito legal a gente ter alguém de novo aqui na UF, né, para falar sobre um tema tão importante, né, que são as habilidades neuropsicológicas em crianças com aquisição típica e com dislexia. Tá bom, Isabela? Então, seja super bem-vinda aqui com a gente. Muito obrigada. E espero que vocês aqui que estão nos assistindo aproveitem esse episódio de hoje, né, que é um bate-papo, né, para a gente falar sobre essas habilidades neuropsicológicas. Então, bem-vinda, Isa. Então, muito obrigada aí pelo convite, professora, doutora Tatiana, as alunas, né, do curso de fonoaudiologia, é um prazer estar aqui. Obrigada aí, pessoal, que está assistindo, e com certeza, tenho certeza que vai ser rico, né, estar aqui podendo trocar um pouquinho sobre esse conteúdo importante. Bela, mais uma vez, obrigada. Para dar continuidade, antes de enchermos de perguntas, porque temos muitas curiosidades sobre o seu trabalho, muitas dúvidas também, nós queremos que você se apresente um pouquinho, que fale um pouco sobre você, sobre o seu TCC, que a gente leu um pouco também. Então, a gente gostaria de saber algumas coisas. Qual a sua área de atuação hoje? Como é que está sendo? Fique à vontade. Então, como eu falei, né, é um prazer estar aqui, podendo responder essas perguntas. E para me apresentar, eu sou Isabela, sou fonoaudióloga, pós-graduada em linguagem, com ênfase nos transtornos de aprendizagem, na atuação educacional, aguardando aí o título de especialista, que já foi solicitado, então, aguardando aí pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Também sou casada e, atualmente, eu abri, né, o meu consultório de fonoaudiologia, então, estou com um consultório particular individual e também já há 6 anos prestando serviço em clínicas, né, privadas do município de Nova Friburgo. E escolhi a linguagem como área de atuação, principalmente a linguagem infantil, porque eu sempre tive contato com crianças anteriormente à graduação, né, de fonoaudiologia, e sempre gostei muito de estar com eles. Então, estudar a aquisição e desenvolvimento da linguagem sempre foi uma paixão, e ter tido essa oportunidade também na universidade, né, enquanto graduação, de ter sido monitora das disciplinas da linguagem infantil, ter feito, né, o TCC nesse tema, né, na relação das habilidades neuropsicológicas, com a professora Tatiana, foi muito enriquecedor e me ajudou a tomar essa decisão de hoje seguir nessa área. Perfeito. Agora que a gente conheceu um pouco mais, né, sobre a Isabela, da atuação dela na fonoaudiologia, a gente vai mergulhar no tema propriamente dito de hoje, né, que quando a gente fala das habilidades neuropsicológicas, a gente sabe que se refere às funções de atenção, memória, as funções executivas também, né, que a gente sabe que elas estão presentes tanto em criança quanto em adulto, é muito válido ressaltar isso também, né. E dito isso, a gente quer saber um pouco mais sobre a relação dessas habilidades, tanto com a aquisição da leitura quanto com a dislexia. Para isso, a gente vai explicar um pouquinho mais sobre as funções neuropsicológicas.
Então, assim, trazendo um pouco mais de teoria para essa conversa, segundo Lisa, que em uma bibliografia de 1995, as funções neuropsicológicas, elas se referem aos processos mentais que a gente utiliza, assim, no nosso dia a dia, em atividades como memória, percepção, linguagem e funções executivas. Então, Isabela, para a gente dar continuidade, a gente gostaria de saber se existe uma relação direta entre essas habilidades e a facilidade ou dificuldade na leitura. Sim, de fato elas existem e se correlacionam, porque as habilidades neuropsicológicas, principalmente como ela citou, a atenção, a percepção, a memória, né, as funções executivas, as habilidades visoconstrutivas, elas vão de encontro, principalmente, aos processos de leitura e escrita, no sentido de tanto aquisição e desenvolvimento. Então, elas estão interrelacionadas diretamente. Ou seja, a gente precisa, sim, de uma criança atenta, a gente precisa de uma criança que tenha essa percepção bem desenvolvida, questão de orientação, as habilidades aritméticas também, que envolvam a memória. Então, a gente sabe que, por exemplo, a memória de trabalho, né, conhecida também como a memória operacional fonológica, ela é importante nesse processo, ela é fundamental. Então, tanto para aqueles que têm facilidade com a leitura e os casos que já têm a dislexia, a gente sabe que existe, sim, essa inter-relação direta. Bom, pelo menos para mim é muito interessante ver como essas áreas do conhecimento meio que se relacionam. E a neuropsicologia é muito importante para a gente compreender melhor como o nosso cérebro funciona. Sim. E como ele influencia nos nossos comportamentos, nas nossas ações. E dando um pouco de continuidade nesse assunto, você poderia explicar para a gente como avaliar e como estimular essas funções? Uhum. Então, geralmente eu recebo essas crianças, né, quando chegam até o consultório, através do encaminhamento, né, médico ou até mesmo encaminhamento de outro terapeuta. Então, quando a criança ela já vem com uma avaliação neuropsicológica pronta, então eu de fato leio, busco esse profissional, ou muitas das vezes eu realizo essa avaliação fonoaudiológica, faço ali, né, ou um rastreio dessas habilidades de leitura e escrita, e nesse caso, quando ela não vem com essa avaliação, eu encaminho, seja para avaliação neuropsicológica, entre outros profissionais, quando a gente sabe que precisa desse olhar, até mesmo para ou fechar um diagnóstico, ou se ela já vem com esse diagnóstico fechado, né, dar seguimento ao tratamento. E assim, para lembrar que a neuropsicologia ela é uma das especialidades da fonoaudiologia, mas ter uma equipe, né, multi ou interdisciplinar, o neuropsicólogo e fazer esse encaminhamento para uma avaliação neuropsicológica oficial, ela é fundamental, porque ela é importante nesse processo aí, tanto do diagnóstico quanto se caso a criança já veio com o diagnóstico fechado. E é importante a gente, isso que a Isabela falou, é essencial, né? Porque a gente pode pensar assim, quem vai realizar essa avaliação, né? Então, a avaliação neuropsicológica é o psicólogo, só que a gente pode realizar uma bateria breve, né, de avaliação neuropsicológica. Então, a gente tem o neuropsilim infantil, existe o neuropsilim adulto também, né, e claro que uma coisa não exclui a outra, né, então a gente pode fazer a avaliação neuropsicológica breve e encaminhar para uma avaliação neuropsicológica completa. Geralmente, quando tem uma criança com dificuldade, com risco de dislexia, né, com dislexia ou com transtorno de aprendizagem, ou mesmo que o diagnóstico não seja fechado ainda, né, e é importante a gente sempre pensar numa equipe interprofissional, né? Sim, então, a gente tem que ter pedagogo, psicólogo, né? Então, tem que ter vários profissionais que vão atuar em conjunto nessa equipe, né? Para melhor, assim, a gente avaliar essa criança e depois intervir. Tem agora eu lembrei, tem um trabalho que foi realizado, até que foi defendido na semana passada, de uma aluna que avaliou as funções neuropsicológicas em crianças de risco para dificuldade de leitura. Então, foi aplicado primeiro o PPL, que é um instrumento para identificar crianças de risco, e depois avaliar as habilidades neuropsicológicas. E não era nem uma criança repetente ainda, não tinha nem não era nem diagnosticada ainda com dislexia, nem com tipo de transtorno, e o critério de exclusão foram crianças repetentes, quer dizer, tinha assim, um histórico de alguma dificuldade de leitura, mas não era uma dificuldade acentuada de leitura. E essas crianças foram identificadas como tendo
dificuldades na memória operacional, você falou da memória, né, isso é interessante, tiveram dificuldades com a consciência fonológica, com a leitura de palavras e de pseudopalavras, né, então eram crianças do segundo ano do ensino fundamental, né, então eram de risco para dificuldade de leitura, quer dizer que se essas crianças, elas não tiverem acompanhamento, pode ser que elas podem ter uma alteração maior no seu desenvolvimento, né, então não teve nenhum diagnóstico nesse momento, mas essas habilidades foram investigadas, né? Então, acho que isso é bem importante, né? Mas é importante também ouvir na sua fala, por exemplo, o instrumento IPPL, né? Sim. Que é utilizado, é um dos materiais que eu uso no sentido de rastreio, né, dessas habilidades de leitura, porque a gente sabe também que um dos fatores, né, que é influenciador, digamos assim, é a idade. Então, a gente sabe que se a gente recebe essa criança antes dos 8 anos, 11 meses e 29 dias, a gente não pode fechar esse diagnóstico, né, da dislexia em si, então a gente trabalha ali nos sinais de risco, né, então, respondendo a pergunta no sentido de como avaliar, é importante ter essa divisão do que é o rastreio, do que a criança apresenta como sinais de risco, e após essa faixa etária, né, aí sim, no sentido de avaliação, até mesmo uma avaliação formal, com uso de instrumentos padronizados, né, também ter esse olhar diferenciado para o que é, de fato, uma questão diagnóstica. Então, foi bacana ter ouvido que, né, tem essa relação, com certeza. Muito bom. Embora a fala da professora ressalte que essas dificuldades elas podem aparecer em crianças que não têm transtornos, em crianças que não têm tendência, né, a repetir de série, é muito comum que crianças com transtornos possam apresentar as funções neuropsicológicas afetadas. Então, a gente gostaria de fazer uma pergunta nesse sentido, que é de que modo é possível estimular as crianças que tenham risco de dificuldade de aprendizagem, por exemplo. No caso, de que modo, né? Então, a gente consegue diferenciar, até mesmo pegando essa questão da faixa etária, de dividir esse tipo de intervenção precoce, intervenção diagnóstica e intervenção remediativa. Então, se essas crianças que estão apresentando sinais de risco, e a gente ainda não pode fechar um diagnóstico ainda, sim, a gente pode utilizar programas de estimulação precoce, a gente pode utilizar, que são formais, né, que são instrumentos que existem para que a gente possa estar trabalhando essas habilidades neuropsicológicas, habilidades da linguagem escrita propriamente dita, né, com instrumentos fechados, padronizados, ou até mesmo com instrumentos do dia a dia, no sentido de jogos, materiais, onde a gente possa confeccionar de acordo com aquela dificuldade, se a criança está apresentando, né, alguma questão na memória, principalmente na memória operacional fonológica, utilizar ali de jogos, de recursos que vão direto a essa, então, dificuldade ou essa alteração, que você sabe que lá na avaliação ou no rastreio ela apresentou alguma alteração, algum desempenho médio, e aí não está legal, e aí você precisa estimular ou intervir diretamente. Nesse sentido, tem vários programas, né? Tem o PENSE, que trabalha as funções executivas, Sim. Tem até o próprio RTI, né? Que é interessante também, e também dá para aplicar também oficinas também, que a gente trabalha essas funções psicológicas, e também dá para enfocar a consciência fonológica, né? Porque é uma habilidade importantíssima, né? Uma das funções psicológicas que é importantíssimas para o desenvolvimento da leitura escrita, né? Mas não precisa ficar só nas funções da consciência fonológica, né? Isso. A gente tem uma bateria de outras funções neuropsicológicas que podem ser estimuladas, né? Que tem relações diretas com a aquisição da leitura escrita, né? Então, por meio de atividades lúdicas, né? Jogos, brincadeiras, né? Então, com 4 anos, a criança já está produzindo rima, né? Então, assim, com o desenvolvimento típico, né? É esperado que a gente possa trabalhar essas habilidades antes mesmo da criança entrar já no primeiro ano, né, no segundo ano. E a criança com transtorno, uma dislexia, elas vão ter dificuldades até mesmo nessas habilidades básicas, né? Então, na rima, na literação e outras funções neuropsicológicas, né? Se as crianças de risco apresentam algumas habilidades alteradas, imagina as crianças que têm dislexia, Sim, né? sim. E aí, como você falou também, né, Tati, da questão
do lúdico, então, dos jogos, das brincadeiras, aqueles que são confeccionados, então, pensando em rima, literação, né? Também tem as cantigas de roda, Sim. né? Toda essa questão da música, que também é muito influente, né? Que é possível de trabalhar e que é um recurso a mais que a gente pode estar usando dentro da terapia. É muito pertinente tudo que a gente falou até agora, a última fala de vocês também. E para fechar esse bloco, a gente gostaria de saber, né, de falar, né, a importância da reabilitação neuropsicológica, que a gente sabe, né, que ela é muito importante, essencial para as pessoas que têm alguma dificuldade, tanto na leitura, tanto na escrita. A gente sabe que também que ela atua, né, pessoas que têm processos cognitivos deficientes, ou então na reorganização, né, das redes neurais, e também como estratégias compensatórias, com exercício de memória, atenção e o próprio processamento auditivo. Dito isso, Isabela, a gente gostaria de saber qual é o papel da reabilitação neuropsicológica na melhoria das habilidades, tanto da leitura, tanto da escrita. Uhum. Eu vejo como um papel fundamental, e aí eu vou chamar um pouquinho para o neuropsicólogo novamente, porque assim como a gente faz esse trabalho, né, dessas habilidades, da estimulação, eu vejo esse profissional também como, vamos botar assim, o melhor amigo do fono, no processo da reabilitação cognitiva, onde ele vai também poder trocar com o fonoaudiólogo quais melhores habilidades estimular para aquele momento, de acordo com aquela dificuldade específica que aquela criança está apresentando. Então, como a gente falou, todas essas habilidades de atenção, memória, habilidades visoconstrutivas, percepção, né, habilidades aritméticas, a memória, ela precisa estar constantemente ali envolta na leitura e na escrita, porque elas se complementam. Então, é um papel fundamental de ter esse tipo de estimulação. Muito bom. E é importante, independentemente essas habilidades, elas podem ser estimuladas com as crianças de risco, né, e com as crianças que também têm um transtorno, né, então, e é importante também que você estava falando, né, antes de programas de remediação, programas de intervenção, porque muitas vezes é importante a gente falar isso, né, que o diagnóstico da dislexia não é um diagnóstico que assim, rapidamente é efetuado, né, então muitas vezes a criança tem que passar por um programa de remediação, para um programa, né, para até verificar, né, uma intervenção diagnóstica, né? Sim. E é até Isabela, preconizado pelo DSM, né, sim, que a gente, se essa criança chega com 9 anos, ok, já completou a sua faixa etária, mas de acordo com o DSM, preconizado esses 6 meses de intervenção diagnóstica, e aí, de fato, poder dar uma conclusão, como você falou, que não é algo imediato, né, ali. Porque às vezes a criança pode chegar, ela chega com manifestações, né, alterações na leitura, na escrita geralmente é uma dificuldade acentuada, né, na leitura, na decodificação, na fluência leitora, que vai comprometer depois a compreensão, mas especialmente na decodificação e na fluência, e é uma alteração significativa. E aí precisa passar para esse tempo de intervenção diagnóstica, como você falou, no mínimo 6 meses, né, e aí depois, mas será que ela evoluiu? Se ela evoluiu, pode ser uma dificuldade de aprendizagem. Exato. E se ela não evoluiu, ela pode ser que ela tenha um quadro de transtorno de aprendizagem, transtorno específico de aprendizagem, né, uma dislexia. Então, é importante ter esse olhar da fonoaudiólogo, né, e sempre integrado, né, que você falou com o neuropsicólogo, né, porque eu acho que juntos, né, a gente consegue realizar uma avaliação, uma intervenção, né, até o processo diagnóstico, né, a gente vai assinar o laudo, sim, né, mas a gente tem que ter uma equipe para a gente conseguir fechar esse laudo, né, Isabela? Sim. E até assim, só para relembrar dessa questão dos programas de intervenção, que eu sei que a gente citou materiais lúdicos, no sentido assim, informais, né, brinquedos, jogos, mas a importância dos programas padronizados é que eles nos norteiam enquanto fonoaudiólogo, enquanto fonoaudióloga, do monitoramento do processo. Então, você sabe quantitativamente o quanto aquela criança evoluiu, né, dados onde você possa mostrar aos pais e aí fazer comparativos e a partir disso, olha, isso aqui tá legal e isso daqui a gente precisa evoluir um pouquinho mais, né? Então, é muito bacana utilizar desses processos fechados, né, dos procedimentos para dar uma segurança maior naquele caso. Até porque também tem os programas até de avaliação, na verdade, programas não, né,
testes, né, padronizados, né, as avaliações instrumentais, elas são importantes nesse sentido, né, Sim. porque a gente tem um parâmetro, né, quantitativo, nada impede que a gente não vai fazer uma avaliação não instrumental também, né, assim, para complementar, mas as avaliações instrumentais, elas são importantes, porque tem o que é esperado para cada faixa etária, né, se ela for padronizada, ela segue geralmente o padrão ouro, daquilo que é esperado, né, então é importante a gente aplica aquelas avaliações, faz uma intervenção e reaplica, né, então para verificar o quanto que a criança evoluiu, até para mostrar para a família, né, para ter esse acompanhamento, então isso é muito legal. Sim. Bom, agora que a gente entendeu um pouco sobre como avaliar e estimular as funções neuropsicológicas, a gente vai entrar no assunto da avaliação propriamente dita. Como a gente já mencionou aqui, é essencial a gente identificar essas habilidades para a gente promover estratégias de intervenção eficazes, que funcionem para a criança. Sabemos que em algum momento é importante avaliar, e aí, pensando nesse momento de avaliação, a gente pensa, principalmente no caso das crianças, né, no Neopsilin infantil, e nós vimos que no seu TCC você utilizou o Neopsilin, então a gente gostaria que você falasse um pouquinho sobre como foi utilizar para avaliar no seu TCC, como foi a experiência. Fala um pouquinho também para os nossos ouvintes como é esse teste, que a gente só está falando Neopsilin, mas o que é o Neopsilin? Fala um pouco para a gente, por favor. Então, o que ele é uma bateria breve de avaliação, né, das funções neuropsicológicas, como a gente citou antes, né, que ele é um instrumento padronizado em que o fonoaudiólogo também pode aplicar, não apenas o psicólogo, então é importante lembrar, por isso que a gente usa, e ele, de fato, avalia essas funções neuropsicológicas também já citadas, atenção, percepção, memória, linguagem oral escrita, habilidades visoconstrutivas, aritmética e funções executivas. E ali ele faz, como o nome já diz, é uma bateria breve, eu gosto de falar dessa forma, que ele me norteia para eu saber quais daquelas habilidades, de forma breve, estão aparentemente alteradas, e a partir daquilo que veio como resultado, a linguagem oral escrita veio com desempenho inferior, por exemplo. Então, eu vou escolher um outro teste, né, de uma avaliação onde eu vá esmiuçar melhor esse resultado. Vamos entender, então, como é que está essa leitura, por exemplo, de palavras, pseudopalavras, né? Aí existe, por exemplo, o ANEL, que é uma coleção que dá para você fazer isso, que aí ele vai investigar com mais, vai mais a fundo, digamos assim, daquilo que apresentou de alterado. Então, é um instrumento muito bacana no sentido de nortear, porque faz esse apanhado de todas as habilidades, e a partir daquilo ali você vai escolher, agora eu vou usar tal teste, ou simplesmente com aquela bateria você já consegue ter uma noção com relação ao desempenho da criança. E foi um teste que, justamente por ele ser assim, foi escolhido, né, junto com a professora Tati, no momento ali do meu TCC, onde eu sempre gostei muito também do trabalho da fonoaudiologia educacional, então a gente pôde desenvolver o estudo piloto com esse instrumento em 2 escolas em Nova Friburgo, sendo uma privada e uma pública, e a gente pôde ali fazer um desempenho comparativo, né, das crianças com desenvolvimento típico da linguagem, né, com esse tema, e onde a gente pôde comparar com relação às próprias habilidades, quais foram alteradas, e no sentido também de escola pública versus escola privada. Então, depois, se vocês quiserem, né, também esse material para ler, a gente pode, né, disponibilizar, sim, né, sim, professora, sim. e para que vocês que estão nos assistindo possam ter conhecimento, e também depois virou artigo científico, publicado, né, então foi material que foi possível de contribuir para a evidência científica e os estudos em forma geral. A gente deixa depois no link do vídeo né, o acesso, né, ao artigo científico que ele está disponibilizado online, né, que o TCC está ótimo, mas acho que o artigo ele faz um panorama mais geral, né, e aí vocês podem acessar de forma gratuita, né, então para quem quiser ler, acho que é bem interessante, foi um trabalho bem interessante, né, que foi aplicado aqui em Nova Friburgo também, né, e também tem muitos dados no Neopsilin,
em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Então, Sim. até então, não tinha nenhum dado, pelo menos que a gente tinha encontrado até o momento, até aquela época, publicado aqui no Rio de Janeiro, né? Sim, sim. Então, foi um estudo, acho que inicial da aplicação do teste aqui. Então, por isso também que ele teve essa importância, né, também. Sim, sim. Né? Assim, eu não sei o que vocês estão achando, mas eu tô achando esse papo muito interessante e acho que só sobre o Neopsilin daria pra gente falar um episódio do Pode Falar inteiro, mas para fechar esse bloco, para encaminhar, né, para o fechamento, a gente gostaria de saber quais foram as implicações clínicas e educacionais que você notou quando fez a aplicação desse teste durante seu TCC. Sim, sim. Eu pude notar, e de fato isso foi um dos resultados, que nas escolas avaliadas não foi tão diferente assim os resultados. Foi até um ponto positivo que a gente levantou em relação ao índice, também a nota obtida pelo IDEB de uma das escolas, né, no caso da escola pública, quanto às vezes a gente ouve tanta coisa, né, no sentido de, da escola pública, mas foi bacana de ver esse resultado, que não foi tão diferente assim. Eu não vou saber precisar agora os dados, aí vocês vão conferir lá no link as respostas no sentido quantitativo. Mas foi bacana de ter visto esse resultado aparentemente, né, igualitário da escola pública, para a escola privada, né? Então, esse foi um dos pontos positivos ali como resultado do trabalho. E geralmente a gente pensa, né, que a escola pública pode ter um desempenho inferior. Algumas avaliações têm sim, né? Sim. Então, assim, mas nesse caso teve essa escola que é privada, que a gente avalia, a pública, né, que a gente avalia, ela tinha uma nota alta, né, no IDEB, então não teve uma diferença significativa, que isso é muito bom, né? Sim. Mas foi aplicado aqui em Friburgo. É claro que para a gente verificar em outros locais, os estados têm que ser replicados, né? Então tem que ter outras comparações, que foi um teste piloto, né? Sim. Nesse sentido. Mas eu acho que foi bem bacana, porque teve uma avaliação neuropsicológica breve, né, nessas crianças. É claro que para fazer uma avaliação neuropsicológica completa, como você falou, né, tem que ter um neuropsicólogo, né? Então Sim. tem que ter uma equipe, né, para estar junto avaliando. E aí por isso que, como implicação educacional, foi tão surpreendente. Agora, enquanto implicação clínica, em específico, não é tão possível direcionar, porque não foi com esse foco. Mas é claro que dentro do estudo, conforme a gente identificava a necessidade de alguma criança com algum desempenho muito abaixo, era uma das metodologias, né, que foram aplicadas de encaminhar essa criança, então, para uma avaliação, seja fonoaudiológica ou neuropsicológica, assim, como implicação clínica, né? Agora, Isabela, fiquei pensando de algo também que quando a gente fala em dislexia, né, a gente fala muito de alteração na decodificação, né? Mas essas crianças também têm muita alteração na fluência leitora também, Muito. E aí vai comprometer a compreensão, né? Então a gente tem falado muito também nessa questão, até na própria disciplina da questão da fluência, né? Porque a fluência acaba que ela fica não sendo, em alguns casos, muito avaliada, e como ela merece ser avaliada, né? Porque Sim. ela inclui também a acurácia, a automaticidade, a prosódia, né? Como a gente tem que avaliar a fluência para a gente também estimular essa criança em terapia, né? Porque aquela criança que não tem fluência leitora, ela vai demorar mais tempo para ler aquele texto, vai sobrecarregar aquela memória, né? E ela vai ter uma compreensão prejudicada, né? Sim. E você observa isso nas suas crianças, quando tem uma alteração na fluência, Sim. ou crianças com dislexia que tem uma alteração grande também na fluência? Sim. Inclusive, o pilar, né, digamos assim, que merece ser visto e merece ser lembrado, essa famosa frase. Porque a fluência leitora é um dos pilares para o diagnóstico. Então, a gente sabe que precisa avaliar a fluência leitora, o tipo de leitura e como é que está a compreensão leitora, né? Esses 3 pilares principais para a gente fechar um diagnóstico. E, de fato, todas as minhas crianças, se é que eu posso assim dizer, que estão nos sinais de risco ou que já têm esse diagnóstico fechado, têm essa fluência de leitura abaixo do esperado para seriação escolar. Então, sim, eu, de fato, avalio, e quando a gente sabe que está alterado, é onde eu entro com a intervenção para que a gente tenha uma melhor resposta e, consequentemente, a compreensão leitora possa também
ser aprimorada, melhorada no dia a dia daquela criança. Muito bom. Foi muito importante entender a importância, né, do Nilficilin, a importância da avaliação neuropsicológica, que a gente falou também, e trazer para esse gancho, que era o outro tema que a gente vai começar a abordar agora, né, da fluência leitora, que é uma coisa que vocês já falaram, a gente também vê muito na nossa disciplina, né, que a gente sabe que a leitura ela vai muito além de decodificar, palavras. A gente sabe que ela envolve expressividade, ritmo, que são componentes essenciais para a gente ter uma leitura eficaz. E a gente pode compreender a fluência leitora a partir de 3 componentes, que seria a velocidade, que tem a ver com a rapidez que a gente decodifica, né, algo, tem a ver com precisão, que tem a ver com a identificação de palavras e também da significação correta delas, e a prosódia, que se relaciona com a expressividade, o ritmo e a entonação durante a leitura. E para uma leitura eficaz, sabemos que a fluência leitora é muito importante, como já foi destacado aqui na conversa. Então, assim, gostaríamos de fazer uma pergunta em relação a isso, que é, você pode falar um pouquinho sobre a pessoa com dislexia, por exemplo, e como é que a fluência leitora dessa pessoa pode estar afetada? E fique à vontade também para abrir para algum outro transtorno. Então, para exemplificar como eu fico sabendo, né, se essa fluência de leitura está alterada ou não, eu gosto muito do instrumento que é a avaliação da compreensão leitora de textos expositivos, que é para fonoaudiólogos e psicopedagogos. Ela faz uma avaliação da compreensão leitora, mas a partir do teste eu consigo mensurar esse quantitativo da fluência leitora. Então, é feita uma conta, né, onde a gente pode verificar ali o número de palavras lidas por minuto e também de acordo com a quantidade de palavras do texto. Faço ali a regrinha de 3 e eu descubro conforme o parâmetro científico que atualmente a gente sabe que só existe para terceiro, quarto e quinto ano. Então, principalmente crianças que estão nessa seriação ou que estejam após o quinto ano, dá para aproximar para você ter uma noção. Quando elas estão abaixo desse intervalo de referência, é onde eu consigo, por exemplo, mostrar para a família, mostrar uma linguagem adequada também, até mesmo para a própria criança, poder visualizar o que é essa fluência leitora abaixo do esperado para a sua seriação. E, a partir disso, utilizar de materiais onde a gente possa aumentar essa fluência leitora e, consequentemente, como eu disse, né, antes, de melhorar a compreensão. E, muitas das vezes, aí vai de acordo com o planejamento terapêutico. Horas na terapia eu vou trabalhar só a fluência, horas eu vou trabalhar a compreensão leitora, né? Porque, às vezes, quando eu estou ali preocupada com que a criança, vamos, né, fazer, por exemplo, uma atividade que eu uso a técnica da janela, por exemplo, que é um recurso que o fonoaudiólogo usa para melhorar essa fluência leitora. Ali, a gente não vai estar preocupado diretamente com a compreensão, mas de tanto utilizar aquele recurso, depois, quando a gente retirar aquele recurso para que a criança leia um texto, ela vai ter uma fluência melhor e ela talvez ali mesmo já vai te responder melhor sobre, e aí, o que você entendeu do texto? Se você tivesse que me recontar, como você contaria para a tia, né? E assim vai, né, com as crianças. Tem sido muito positivo a forma que eles têm respondido. O triângulo da leitura também, né, importante também, além da janela, que é aquela questão, né, se a criança demora muito para ler um texto, né, tem uma velocidade prejudicada, ou uma prosódia que não está acentuada, né, não respeita ponto final, exclamação, interrogação, ela vai sobrecarregar aquela memória, e aí acaba que ela vai, né, demorar muito para ler e não vai conseguir entender, não vai conseguir captar, né, a macroestrutura, a microestrutura, não vai conseguir fazer inferência, né, porque é um passo que ela tem que atingir para ela chegar na compreensão leitora, né. Então, a fluência, ela tem que ser avaliada e tem que ser estimulada também em terapia. Verdade. Né? Então, acaba, né, Isabela, que a gente falou bastante nesse bloco sobre a fluência leitora, acho que a gente conseguiu abordar bem conectando o nosso tema principal, e a gente viu como que ela é importante e o desempenho dela na leitura, e a gente também viu, né, a partir da sua resposta, o quanto que em condições como dislexia, isso pode ter alguma dificuldade mais, pode atrapalhar o desempenho ou o aprendizado.
Sim, sim. Infelizmente, já estamos chegando ao fim do nosso episódio, mas como a gente imagina que muitos outros profissionais da área da fonoaudiologia, assim como pais também podem vir assistir esse podcast, a gente gostaria de fechar esse episódio com algumas dicas para esses pais, principalmente em relação a melhores práticas que podem ajudar as crianças que tenham alguma dificuldade de leitura. Com certeza. Eu sei que hoje em dia a população, o mundo, ele está preso na tecnologia, está preso a telas, e é algo que a gente sim precisa. A gente, não é à toa que a gente está aqui hoje no videocast, né, e chegando essa informação até você, até nós, mas a leitura, ela é um hábito fundamental para que a gente possa estar a cada dia nesse universo aí da decodificação. Então, você, pai, mãe, que tenha seu filho pequeno em casa e que queira começar ali com ele através de uma leitura, e às vezes a sua criança ela não gosta, comece por um gibi, por um livro menor, né? Por algo com mais figuras, mas que tenham pelo menos uma frase. Depois disso, a criança vai tomando gosto por aquela leitura, a gente evolui para livros de contos de fadas, por exemplo, né? Com fábulas, e aprimorando isso para textos, né? Trazendo isso para o dia a dia. Não consigo ler uma página por dia, todo dia, com a minha criança em casa, mas eu consigo 3 vezes na semana, separar que seja ali 5 minutinhos, que é o que eu costumo até falar para os pais dos meus pacientes, né? Vamos separar, ou dois dias na semana, né? Ter esse momento com a criança, né? Além de uma questão que vai para além da leitura, né? Ter esse momento de vínculo com seu filho, com a criança que você tem contato, para que ela possa estar sendo estimulada e, consequentemente, tendo contato ali com a leitura escrita e, de fato, sendo letrada também. É isso que você falou, né, Isabela, só para a gente estar finalizando também, é muito importante, né, essa questão, a tecnologia, ela é maravilhosa, né, permite a gente estar aqui falando com vocês, né, trocando, gravando esse videocast aqui no estúdio, mas também essa questão da gente estar, quando a gente está com a criança, né, a gente, às vezes assim, pai, não tem muito tempo, mas aquele tempo que tem um tempo de qualidade. Isso. Né, e a leitura tá junto com a criança, né, lendo para ela, lendo com ela, né, tá junto, é um momento de estabelecer, como você falou, estabelecer vínculo, né? Então pegar aquele livro, levar a criança numa livraria, numa biblioteca, né, pegar o livro do interesse da criança, né, se é gibi, se é história infantil, o interesse que ela tenha, né, e ela pegar a relação com aquele livro, né, contar um pouco da história do livro, falar um pouco dos autores do livro, ver o interesse da criança. No início a criança não está lendo, mas lê para ela, né, a leitura ela não tem faixa etária, né, ela pode ser não digo nem do 0 aos 100 anos, mas é desde quando a criança está no útero, já dá para ir lendo para a criança, né, e lendo com ela, lendo para ela, e depois, mais tarde, quando ela começar a ler, fazer aquela leitura compartilhada, né, então, isso ela vai adquirir práticas de letramento, né, vai começar a entrar mais nesse mundo letrado, né, além dessa questão, né, da estimulação da consciência fonológica, que pode ser estimulada com jogos, com cantigas, né, as coisas elas podem ser unidas, né, eu não preciso trabalhar só com práticas de leitura e só com consciência fonológica, eu posso trabalhar também com jogos, com rima, com cantigas, e estimular também a criança a entrar nesse mundo, né, letrado, que é dos livros, né, de você trazer histórias, contos, né, então tem uma vasta literatura nacional também, que é muito rica, né, que a gente pode pensar na Ruth Rocha, tem Eliade Franca, tem outros autores da literatura infantil que são muito ricos, que a gente até pode usar em terapia e que os pais podem utilizar com a criança, né. E mais uma vez também, né, como que cria vínculo, cria afeto, a gente então está pensando indiretamente na questão psicológica também envolvida. Então, trazendo aí mais uma vez para habilidades neuropsicológicas, né? O quanto isso se conecta de fato. Porque aprender quando a gente está gostando de algo é muito melhor, né? Então, a gente pensar na gente, né? Quando a gente está interessado, né? Por uma disciplina, um assunto, a gente consegue aprender de forma mais significativa. A criança também, né? Então, quando a criança ela está envolvida com aquilo, quando ela está gostando daquilo, vai ser mais significativo. Então, às vezes, a criança, aquela que tem uma dificuldade, uma dislexia, um transtorno, ela já é difícil para ela ler. Então, assim, não precisa ler direto, então lê para ela, mostra para ela quanto
quanto ela pode conhecer de diferente, né, lendo um livro. Então, pode ler para ela no início, né? Até ela conseguir, até ela ultrapassar essa barreira, né? Então, isso é bem bacana. Isabela, assim, eu amei esse momento, esse podcast, amei te receber aqui. Foi muito especial para a gente você ter aceitado esse convite e estar nessa condição hoje de profissional formada aqui conosco, estudantes, né, e ex-professora. Queremos te agradecer muito pela sua presença, queremos agradecer vocês que estão aí assistindo até agora e vamos encaminhando para o fim desse episódio do podcast. Muito obrigada também mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E, de fato, foi muito gostoso poder retornar à UF, né? Que o bom filho a casa torna. Então, de fato, foi muito importante, foi essencial estar aqui hoje e poder falar daquilo que eu também amo, né? Para compartilhar com vocês. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada às meninas que estão aqui também, participando, né? E obrigada a todos. Até o próximo episódio, então, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.